Olá, amigos. Estamos entrando no ar pela coluna mauronegruni.com.br, na coluna Conversa Tributária, a partir do blog mauronegruni.com.br, aqui no Facebook, todas as segundas-feiras. Entrou a Valéria Silva, a Tini Santana, o Egberto Coelho, que hoje vamos ter a grata satisfação de fazer o sorteio, não, a promoção com o e-book do professor Egberto Coelho. Marco Antônio Della Senta Lima entrou também, Valéria Silva, Thaís Cantelli, Guilherme Barreira, o Egberto mandou aqui um boa noite, Marco Antônio, boa noite, Thaís Santana, boa noite. Então, acho que agora estamos no ar, está todo mundo aí pilhado por essa coluna aí para a gente falar sobre o Cadastro Nacional de Obras, né? A Thaís Cantelli também está dando nosso boa noite. E vamos lá, vamos todo mundo junto aí para a gente... Lucélia Kimansky, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Acho que é Kimansky que se diz, né? Kimansky, eu acho que é assim. Deve ser assim, né? Acabo me enrolando umas vezes, né? O Marco Antônio tá falando com a gente aqui a partir de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos falar sobre Cadastro Nacional de Obras hoje, né? Lembrando que ao final, para quem ficar até o final aqui, vai ter o sorteio, para quem está ao vivo, sorteio não, a promoção, é o hábito da gente chamar de sorteio, né? Nós vamos ter, então, a promoção do livro do nosso querido amigo Egberto Coelho. Nós vamos fazer uma promoção aqui, nós vamos fazer uma pergunta, e quem responder primeiro a esta pergunta vai ganhar um e-book sobre DCTF Web, sobre Reinf, sobre Perdecomp Web. O livro parece ser bastante interessante e aí nós vamos então fazer uma promoção aqui para o pessoal que está ao vivo, tá bem, gente? Então, assim, para quem assiste depois de iniciada a nossa coluna, que assiste gravado, né? Assiste pelo Facebook gravado, obviamente não adianta responder, porque nós vamos esgotar aqui o sorteio até que tenhamos um vencedor ao vivo aqui na coluna, que vai ao ar para quem está assistindo gravado. Todas as segundas-feiras, às 18h45, nós entramos no ar com a coluna Conversa Tributária, aqui com o professor Mauro Negruni, ok? Então, estaremos todas as segundas-feiras, às 18h45, assim como já viemos fazendo de prática há muito tempo. Antigamente a gente fazia num outro canal e agora a gente faz aqui, né? Então o pessoal que estava com a gente em outros canais tem migrado para cá. Gradativamente as nossas colunas vão se tornando cada vez mais conhecidas. E o meu apelo e o meu pedido sempre: curtem e compartilhem. Ninguém gosta de fazer uma coluna que tenhamos poucas visualizações, que tenhamos uma informação que fica muito restrita ao ambiente onde a gente está, né? Então, o interessante é o quê? Que a nossa coluna chegue mais longe possível, que seja divulgada, não para o meu proveito próprio, mas para que a informação que a gente divulga aqui também chegue a muitos contadores no Brasil que, às vezes, estão em locais mais distantes, mais remotos, e não tem acesso à informação. Tem acesso, né, para fazer um curso é sempre um problema, é sempre uma viagem que tem que fazer. Então, se torna um investimento um pouco mais vultoso. Quando a gente tem essa oportunidade de fazer por um veículo mais fácil, como é o Facebook, essa informação pode propagar e chegar a vários locais. Não que as pessoas vão concordar necessariamente com o conteúdo que a gente apresenta aqui, né? Até quando a gente tem divulgado no blog, né, mauronegruni.com.br, ou no site da Decision, decisionit.com.br, o pessoal acaba criticando as informações. Deu um pigarrinho aqui, deixa eu pegar um chazinho aqui
com a nossa querida amizade com o Portal Contábeis, que me mandou essa caneca por conta da participação no evento Combicon, né? Então, o pessoal aqui sendo prestigiado e me prestigiando. Então, gente, as pessoas não precisam concordar necessariamente com o que a gente tem colocado aqui. Não há o menor constrangimento. Pode colocar aqui. Ó, Marcelo Toledo também está aqui com a gente. Também muito envolvido aqui com o trabalho, o livro, o e-book que a gente vai hoje colocar à disposição de vocês nessa promoção. Bem-vindo, Marcelo. E também a gente está sempre querendo levar o debate. O debate sempre é muito bom, o debate sempre é proveitoso para quem faz o debate. Então, não precisamos todos concordar com tudo, mas pelo menos vamos propor e discutir os assuntos que nos são peculiares, que nos são do nosso dia a dia tributário, e da nossa coluna Conversa Tributária, onde a gente trata desses assuntos do âmbito do SPED especialmente. Bem, hoje, então, entrando no nosso assunto, nós vamos falar sobre o Cadastro Nacional de Obras. Deixa eu só fazer uma pequena contextualização pelo seguinte. O Cadastro Nacional de Obras, antigamente nós tínhamos o SEI. E o SEI, para muita gente que não é do métier, que não é do âmbito do tributário, ou que não é do âmbito previdenciário, vocês vão me dar licença, que eu vou ficar um pouquinho de costas para vocês. Então, eu tinha o SEI. O SEI, toda vez que eu tinha que fazer recolhimento para o INSS, a partir de serviços que eu havia tomado, ou que eu tinha uma construção, ou alguma situação de cooperativa e tudo mais, eu fazia o cadastro especial do INSS. Esse é o SEI. Então, se eu sou um advogado, por exemplo, e eu sou um advogado empregador, porque eu tenho uma secretária, eu tenho um advogado assessor, auxiliar, o que eu faço? Eu sou um empregador, eu tenho que ter um recolhimento. Eu tenho um CNPJ? Não, não tenho CNPJ. Eu sou uma pessoa física. Ah, se tu é uma pessoa física, como é que tu vai fazer o recolhimento do INSS dos teus empregados? Eu sou um produtor rural, pessoa física. Como é que tu vai fazer o recolhimento? Margarida Varjão, boa noite, querida, de Itabuna, na Bahia. Como é que eu vou fazer o recolhimento do INSS patronal e mesmo também o preenchimento de toda a parte tributária do recolhimento do INSS? Bom, então eu faço a matrícula SEI no site do INSS, onde então eu crio uma matrícula para o meu CPF. Na verdade, eu criava uma matrícula. E essa matrícula ficava solta, uma matrícula que se chamava Cadastro Especial do INSS. Então, aquele Cadastro Especial do INSS aceitaria todos os recolhimentos como se fosse uma pessoa jurídica inscrita também no CNPJ. O INSS funcionava com o SEI, o Cadastro Especial do INSS. Bom, com o advento do E-Social e da FD-Reinfo, nós tivemos um split nisso aqui. Uma parte do SEI passou a ser CAI-PF, Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física, e a outra passou a ser CNO, Cadastro Nacional de Obras. E é desse que nós vamos falar. Especificamente, sobre este aqui é que nós vamos hoje tomar a nossa atenção. Então, o Cadastro Nacional de Obras, o que é? Ele é, assim como está definido na IN 1845, que saiu agora há poucos dias, que trata da criação do CNO em substituição ao SEI. Nós vamos ter outra publicação que é do CAI-PF em substituição ao SEI. Ok? Por quê? Porque o Cadastro Nacional de Obras, como o nome diz, é o cadastro apenas de obras, né?
O João Alexandre entrou aqui com a gente também, de Lambari, em Minas Gerais. Lambari é o nome do peixe, certo? Quando eu era piá, como se diz no Rio Grande do Sul, a gente comia lambari frito, um peixinho pequenininho assim, que se fazia, só tirava as vísceras, a cabeça e fazia fritinho. É isso também aí, João Alexandre? Bom, então assim, o cadastro especial do INSS, ele substituía esses dois. Qual era o problema do cadastro nacional do INSS, o cadastro especial do INSS? É que o cadastro especial do INSS, a gente entrava no site do Ministério da Previdência e fazia o cadastro no site do INSS e criava uma matrícula SEI. E aquela matrícula SEI, muitas vezes o próprio titular sequer sabia que havia uma matrícula SEI em seu nome. Por quê? Porque não fazia nenhum tipo de requisito de autenticidade se aquela pessoa, dona daquele CPF ou dona daquele CNPJ, efetivamente não tinha autenticação. Então, é um negócio um pouco surreal, né? Jurandir também está conosco. O Jurandir Cirilo também está com a gente. Muito bem. E aí, o que acontece? Então, nós temos o CAIPF, que é o cadastro das pessoas. Teremos o CAIPF, que vai ser o cadastro das pessoas físicas que têm atividade econômica e são empregadores, ou fazem contratação de serviços sujeitos a pagamento previdenciário, porque, como você sabe, a pessoa física não faz retenção. Então, mesmo que uma pessoa física tome serviço de uma pessoa jurídica que não tenha retenção, ela não vai realizar, né? Porque a pessoa física não executa a retenção em nome do terceiro. O contrário, sim, né? A pessoa jurídica, pagando por pessoa física, faz a retenção, que acontece no contra-cheque, faz retenção de INSS, faz retenção de imposto de renda, muitas vezes, né? Ou um ou outro. Mas vamos nos prender aqui ao CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, que substitui esta parte do cadastro especial do INSS, ok? O André Luiz da Silva também está com a gente aí. Bom, o Cadastro Nacional de Obras, conforme a IN 1845/2018, estabeleceu o seguinte: primeiro, não revogou nada da Instrução Normativa 971, o que é bom. A Instrução Normativa 971, ela é de 2009, ela é o regulamento, praticamente, a essência da regulamentação da Previdência Social. Tá? Então, diz lá a IN 1845 que é um Cadastro Nacional de Obras. O Cadastro Nacional é de Obras, que é diferente do que nós tínhamos antes. Isso aqui é diferente, porque o SEI era uma matrícula para o titular da obra. Agora não, agora eu vou ter um cadastro da obra. E este cadastro da obra, eu poderei ter, inclusive, vários CNPJs. Eu vou poder ter CPFs, no plural. Por quê? Porque se eu tiver uma obra em consórcio, eu vou ter um cadastro nacional de obra com tantos CNPJs, quais sejam o CNPJ do consórcio principal e das empresas que participam daquele consórcio. Então, eu poderei ter eu poderei ter vários CNPJs que são os titulares daquela obra. Ok? Agora, tem algumas questões que a própria IN 971 estabelece, e como ela não foi revogada, ela continua tendo a vigência dela lá. Tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos primeiro entender como é que funciona o CNO. Tá? Depois a gente fala sobre empreitada total e empreitada parcial, se sobrar um tempinho aqui. Senão a gente faz em outra coluna, em outro momento, a gente faz falando só sobre a diferença entre empreitada total e empreitada parcial. Mas vamos lá. Então eu tenho um Cadastro Nacional de Obras. Vamos imaginar que essa obra foi a obra número 50. Ok? Então essa obra é a obra número 50. Ela ganhou o número 50. É o ID dela, como a gente chama, tá? Ela é a obra 50. Ela foi lá, a pessoa foi lá
primeiramente, até o dia 20 de janeiro de 2019, só quem vai operar o sistema do Cadastro Nacional de Obras serão os agentes da Receita Federal, sejam eles os técnicos, sejam eles os auditores, ok? Até o dia 20 de janeiro de 2019, ele vai estar num processo de adaptação do Cadastro Nacional de Obras, onde apenas eu preciso registrar uma obra. Quando? Vamos supor, dia 20 de dezembro. 20 de dezembro, então eu vou numa unidade da Receita Federal, vou levar os documentos, posso levar os documentos porque o agente da Receita poderá me exigir os documentos para fazer o cadastro, mas ele é um ato declaratório, portanto, não necessariamente ele vai me pedir os documentos, ele pode pedir a posteriori. Tá? Por quê? Porque ele vai estar pilotando, ele vai estar operando o sistema e logo ali adiante, a partir do dia 21 de janeiro de 2019, já passa a ser possível eu, cidadão, ou eu, contribuinte, operar, pessoa física ou jurídica, operar o sistema a partir do certificado digital ou um cadastro no ECAC. Ok? Então, até o dia 20 de janeiro de 2019, quem opera são os agentes da Receita Federal. A partir do dia 21 de janeiro de 2019, passa a operar o sistema qualquer contribuinte a partir do nosso ECAC, né? o Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico, que todos vocês que acompanham o tributário já viram, já conhecem, já sabem onde encontrar lá na página da Receita Federal do Brasil o ECAC, e aí vai lá para o atendimento virtual, ok? O atendimento digital ou virtual, ok? Bom, então esta obra número 50, ela pode estar registrada para um CNPJ. CNPJ, para o CNPJ X. Um número qualquer lá. Muito bem. E essa obra, ela está em regime de empreitada total. Então, esse cara aqui é o construtor, porque ele está em regime de empreitada total. Agora, quem contratou a obra pode, no meio da obra, ou esse mesmo contratante aqui, ele diz, eu não vou conseguir executar essa obra. Vou repassar esse contrato de execução dessa obra para um parceiro meu, para uma outra empresa. E aí ele pode fazer o quê? Ele pode repassar isso. E essa obra passa a ter, então, a partir de uma data X, então até aqui, funcionou o CNPJ-X. A partir de uma outra data, na linha do tempo aqui, vai estar o CNPJ-Y. Me entende? Então, a lógica é diferente do que a gente tinha no SEI, porque o SEI era uma matrícula do contribuinte. E aqui não. Aqui nós vamos ter um cadastro de obra. E esse cadastro de obra ele poderá estar vinculado com um único CNPJ, com mais de um CNPJ, vai poder mudar o CNPJ. Tá? Então, e todos esses serviços de mudança, de alteração e tudo mais, eles estarão disponíveis no próprio ECAC. Então, essa alteração aqui, a partir do momento em que eu tenha certificado digital, eu posso ir lá e fazer as alterações naquela obra, desde que eu seja uma parte interessada. Então, eu vou poder incluir o meu CNPJ a partir do meu certificado digital. Ok? Então, eu posso me declarar titular daquela obra, porque a obra já existe, é uma obra que não está regular ainda, no sistema SERO. Inclusive, o sistema CNO vai ter integração com o sistema SERO, o sistema de regularização de obras. Então, o sistema de regularização de obras, ele vai ter integração com o CNO. Então, a obra criada, se espera que ela vá a termo. Então, eu vou ter vários status da obra. A obra está registrada, a obra está iniciada, a obra está em andamento, a obra foi concluída, a obra foi embargada.
Então, se sabe, a obra foi suspensa. Então, se sabe pelo CNO qual é o status dela. E quando esta obra, então, se chega a termo, ou seja, ela foi concluída, vai bater essa informação, o CERO vai bater essa informação lá contra o alvará autorizado normalmente pela prefeitura para fazer a obra. Então lá vai dizer, lá no CERO diz, porque interligado com a prefeitura, interligado com o alvará, eles olha, essa é uma obra que tem 200 metros quadrados, 400 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, 150 mil metros quadrados, e esta regularização da obra vai bater com o CNO para ver se o titular do CNPJ é o titular que fez o recolhimento do INSS, fez todo o trâmite. Então, a integração, inclusive para buscar a informação a partir do alvará, se dará também no CNO. Então, a partir do momento em que eu coloco a obra e coloco os CNPJs dessa obra, o próprio sistema vai buscar as informações do próprio alvará para trazer para dentro do CERO como sugestão para preenchimento. Gedson está com a gente. Poxa, Gedson, fazia tempo que eu não via o teu nome por aqui. A Glaucia Fazan está com a gente também. Bacana, seja bem-vinda. Então, o CNO ele vai trabalhar com o conceito de obra e não com o conceito do contribuinte, ou seja, o contribuinte titular da obra, o contribuinte que está num consórcio e deixa o consórcio, ou um contribuinte que é substituído no consórcio, ou um contribuinte que entra no consórcio que não estava originalmente, todos poderão ser mantidos a partir do Cadastro Nacional de Obras. Aquele número daquela obra, ele vale do início da obra até a regularização no CERO, quando então é feita a checagem dos trâmites do alvará concedido para bater metragem, para bater toda a informação da obra em si, né, da execução física da obra, né, do andamento físico da obra, em relação àquilo que estava disposto no alvará e aquilo que está disposto e recolhido na EFD-REINF a partir do número do CNO. Então, assim, Mauro, por que tu está falando de CNO se tu só fala sobre SPED? Eu estou falando de CNO porque o fisco fez algo bem bacana. Ele está criando o CNO e ele integrou o CNO para uso no E-Social e na FD-REINF. O E-Social, quando é uma obra própria, eu estou contratando serviços, mão de obra para trabalhar naquela obra. Quando eu estou, porque às vezes eu tenho empregados que estão trabalhando num canteiro onde eu só tenho SEI. Eu não tenho CNPJ, só tenho SEI. Pode? Pode. Pela legislação pode. O próprio ICMS coloca isso como uma excepcionalidade. Tu não precisa ter inscrição estadual lá naquele canteiro de obra. Mas só as construtoras têm essa prerrogativa de comprar em nome da matriz e receber lá no canteiro de obra. Então, na matriz ou num estabelecimento naquele estado, mas não necessariamente lá naquele canteiro de obras. Mas aí ele precisa ser uma obra. Para ser uma obra, ele precisa ter até, então, SEI. Hoje, ele precisa ter CNO. Então, ele precisa ter o registro no CNO. E esse registro no CNO é que habilita, então, os pagamentos e as informações da FD-REINF para esta obra. Então, eu posso alocar serviços que eu estou contratando, pessoas que eu estou contratando no E-Social para trabalhar naquela obra, pode ser até no regime temporário, tá? Serviços especializados sujeitos à retenção de INSS e no FD-REINF, logo em seguida vamos ter também as demais retenções, e então nós vamos associar aquela obra, especialmente no campo previdenciário, tá bem? Então, isso que eu acho que é o mais importante que a gente entenda, que é uma modificação conceitual. A obra passa a ser o cadastro e não mais o contribuinte passa a ser o cadastro, como a gente tinha
anteriormente com o advento da SEI, do SEI, do Cadastro Especial do INSS, ok? Então, eu vou ter serviços pela web com o CNO, eu vou ter integração com o Cero e vou ter integração com o cedente do alvará da obra, normalmente a prefeitura. Em alguns casos em que o alvará é cedido pela autoridade federal também, né? Não me lembro se tem algum caso estadual, mas federal, quando tem, por exemplo, obra em áreas indígenas, em algumas áreas de segurança, como é que se chama? Não é bem segurança militar, mas segurança nacional. Então, tem alguns casos em que envolve o poder público da União, né? Então, no âmbito da União. Um dado importante, gente, quando a gente vai fazer uma transferência de uma obra para outra, ou vai fazer alguma modificação que torne essa obra distinta de como ela estava sendo executada, antigamente a gente fazia uma matrícula SEI. Havia um caso, eu tinha, por exemplo, eu fiz uma contratação de uma obra pelo regime de empreitada total. Então, quando é uma empreitada total, eu, contratante, não criava matrícula SEI. Quem criava era o contratado empreitado, o empreitante, né? Então, o contratado é que fazia. Por quê? Porque ele era responsável, em última instância, por tudo que acontecesse naquela obra. Então, quando eu contratava pelo regime de empreitada total, ele fazia a matrícula em nome dele, do CNPJ dele. Bom, se lá pelas tantas eu modificasse o contrato, e ao modificar o contrato eu fazia uma modificação contratual, que essa obra passasse a ser executada no regime de empreitada parcial, o que acontecia? Eu tinha que fazer uma nova matrícula SEI, e essa nova matrícula SEI ficava em meu nome, do contratante, porque agora é regime de empreitada parcial, então o responsável pela obra sou eu. Isso quem diz não é a Instrução Normativa 1845. Quem diz isso é a Instrução Normativa 971 de 2009, lá do INSS. Não me lembro exatamente, mas é lá pelo artigo 30 e poucos, 31, 32, 30 e alguma coisa lá. É bem bacana de ler a Instrução Normativa 971. Olha, para quem não tem trabalho para esse fim de semana e trabalha no âmbito previdenciário, lê a Instrução Normativa 971, são quase 200 páginas, é um trabalho assim fantástico, leva para o beira da praia, agora estamos no verão, né? Pede uma caipirinha para todo mundo, mas não vai beber, obviamente, você não vai lembrar de nada do que leu, né? Pede uma água bem gelada para ti, uma caipirinha para todo mundo, cerveja, vinho, espumante, seja o que for, e fica lendo na beira da praia, escutando aquele barulho de mar, o pessoal jogando futebol e tal, a criançada soltando pipa, e você lendo a Instrução Normativa 971. É algo assim para a gente, assim, é uma bênção para a pessoa, tá bom, gente? Tirando a ironia, né? Mas, assim, bacana ler a Instrução 971. A Instrução 971 é que define quem tem que fazer a matrícula SEI. E, neste caso, a gente tinha uma multiplicação de matrículas, porque a mesma obra tinha uma matrícula no nome do empregador, do contratante, e também do contratado, quando ela era empreitada parcial, depois ela deixa de existir, porque ela passa a ser empreitada parcial e passa a ser do contratante. Então, se a gente fosse contar o número de matrícula SEI por conta de obra, a gente ia ter, em alguns casos, um número muito maior de obras que efetivamente tem em relação ao cadastro efetivo, ao número físico de obras. Tá? Então, esse também passou a ser uma preocupação do Fisco Federal com a Receita Federal. Até logo, o Marco Antônio. O Marco Antônio tem um compromisso aí e vai assistir o final para saber quem ganhou o livro, que nós vamos fazer a promoção hoje no finalzinho, daqui a pouquinho. Nós vamos fazer ali por volta das 7h30, depois que o Marco Antônio sair. Dá um tchau, tá, Marco Antônio? Para a gente saber, depois que tu sair, nós vamos fazer a promoção do livro do nosso querido amigo
Egberto Coelho, que mandou para a gente um voucher para poder baixar o e-book, tá bem? Então avisa para a gente, tá, Marco Antônio, quando a gente já puder fazer a nossa promoção. Tô de brincadeira, tô de sacanagem, sabe disso, né? Espera um pouquinho aí que daqui a pouco tu já vai poder participar, tá? Então, o que acontece? No nosso caso, agora com o CNO, nós vamos poder ter integração com o Cero, vamos poder ter integração, e portanto integração com as prefeituras, porque aí o veículo que comunica é o Cero, então nós vamos ter integração com as prefeituras, na verdade com os alvarás, geralmente as prefeituras, o próprio Cero, o sistema de regularização de obra, então quando a obra encerra, ele precisa fazer esse fechamento, essa obra em algum dia, não sendo na minha casa, as obras sempre terminam, né? Eu acho que é só na minha casa que as obras não terminam. Alô, doutor Enio Brites, arquiteto, faz favor, termina as obras na minha casa, por favor, né? Então, a gente faz a obra e em algum dia a obra termina. Quando a obra termina, então, se faz o batimento final entre o Cadastro Nacional de Obras e aquilo que está registrado no Cero e é o que está registrado no cartório. Vocês já perceberam que a partir deste ano, acho que foi deste ano, da declaração do ano calendário 2017 em 2018, os imóveis começam a pedir o número da matrícula do cartório de imóveis. A matrícula do cartório de imóveis. Então, para bater o número da matrícula com o registro, com a prefeitura, com o alvará, para ver se a metragem está batendo, para ver se o proprietário no cartório de imóveis está batendo e assim por diante, tá? Então, Alexandra entrou com a gente aqui. Prazer, Alexandra, que tu esteja conosco aqui, tá bem? Tá pegando na finaleira, nós estamos por encerrar a nossa coluna. Eu queria explicar, então, e acho que expliquei para todo mundo como funciona o CNO. Preciso ter pressa, Mauro, para fazer o meu cadastro no CNO? Não precisa ter pressa. Depende do seguinte: você vai começar uma obra hoje, então tá bem. Então você vai numa unidade da Receita Federal do Brasil e vai fazer o pedido do registro de um CNO. Tá? E aí você então vai ganhar este número deste registro, algo que você, esperando até o dia 21 de janeiro, você vai poder fazer no próprio ECAC, né? Ou seja, no próprio serviço de autosserviço do atendimento da Receita Federal, que é o ECAC, né? O atendimento do Centro de Atendimento ao Contribuinte de forma eletrônica. Você vai poder fazer o pedido da sua declaração, da sua inscrição no Cadastro Nacional de Obras. Você vai poder registrar esta obra que você vai começar. Lembra que eu preciso registrar a obra antes dela começar, tá bem? E um prazo estabelecido pela Instrução Normativa 971, não me lembro se comentei aqui para vocês, porque eu não vou assistir essa coluna de novo. Eu nunca assisto novamente a minha própria coluna, porque senão eu começo a encher de defeito. Na outra semana eu acabo nem querendo fazer, tá? Tranquilo, Alexandra. Assiste depois, que não tem problema nenhum, tá? Aí, de repente, tu assiste na íntegra e ainda vai pegar a promoção que nós vamos fazer do livro do nosso querido amigo Egberto Coelho, tá? Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer já a promoção e aí o primeiro que responder, fiquem espertos, porque o primeiro que responder vai ganhar nós vamos transmitir o voucher inbox aqui para a pessoa que ganhar, para poder fazer o download do e-book do livro do nosso amigo Egberto Coelho, tá bem? Então, assim, o Cadastro Nacional de Obras a gente vai poder fazer a partir do dia 21, nós contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Até o dia 21, nós vamos numa unidade da Receita Federal do Brasil e vamos solicitar a criação do CNO. Tá? Para as matrículas 6 das obras que estão em andamento, eu preciso fazer a migração? Ainda não, tá bem? Então, as obras que iniciarão
vão ganhar CNO, seja através do ECAC, o próprio contribuinte fazendo, seja através da própria unidade da Receita, que o agente da Receita foi lá e operou o sistema para fazer o cadastramento. Ok? Então é assim que vai funcionar a partir do dia 21 com autoatendimento e de hoje até o dia 21 de janeiro, dia 21 de janeiro de 2019, funciona operado por um agente. Claro que aí o sistema daqui a pouco derruba, cai, enfim, é uma fase experimental, que volume que vai ter, enfim, tá? Depois ele embutido dentro do próprio ECAC vai permitir que a gente possa fazer o registro das obras, tá? Não falei aqui nada sobre questões de critérios para fazer empreitada total, empreitada parcial. Imagino que vocês todos tenham a Instrução Normativa 971 de 2009 na cabeça, tá bem? Para quem não tiver, ó, a pergunta da Thaís é, já tem uma CEI existente em andamento. A migração para o CNO será automática em 2019, eu precisarei fazer a migração, o número da matrícula continuará o mesmo. O número da matrícula continuará o mesmo se a obra for a mesma, se não fizer nenhuma alteração. Segue usando o número do CEI. Tá? Na próxima obra que tu for fazer, tu pede o CNO. Se for depois do dia 21, faz automaticamente pelo ECAC. Se não, faz pelo... se for antes do dia 21 de janeiro de 2019, vai numa unidade da Receita para poder fazer o pedido. Tá bem? Ok? Thaís? Muito bem. Gente, era isso que eu queria colocar para vocês. Lembrem-se, então, a instrução normativa que trouxe a regulamentação do CNO é a instrução normativa 1845, está lá no blog do maurnegrune.com.br. Para quem quiser mais detalhes, eu recomendo também a leitura da Instrução Normativa 971 de 2009. Ela é bem complexa, a gente tem que ter muita atenção ao ler, por isso que eu recomendo não ficar longe da caipirinha na hora de fazer essa leitura, porque na verdade não é uma leitura, é um estudo que precisa ser feito. Tá? Eu já li e reli várias vezes e invariavelmente quando a gente vai fazer aí diagnóstico de REINF, quando a gente vai dar assessoria para as empresas, a gente recorre sempre à Instrução Normativa 971, porque ela é base quando se trata do ambiente previdenciário. E também, para quem tiver mais, quiser fazer um estudo um pouco mais aprofundado, a Lei 8.212 de 91. A Lei 8.212 de 91 que trata das questões tributárias e que também prevê algumas penalidades. Então, as multas de quem não registra ou quem faz uma declaração para a criação do CNO, porque ao fazer o CNO e eu fazer o autosserviço no ECAC, eu não vou apresentar documentação nenhuma. Eventualmente, né, por critérios da própria Receita Federal do Brasil, ela poderá intimar o contribuinte a prestar as informações. E se eu não conseguir comprovar as informações que eu prestei no ECAC no momento da obtenção do CNO, eu vou ter problemas. E essas multas formais, a formação da multa, toda está baseada na Lei 8.212 de 91. Ok, meus amigos? Bom, então vamos para a parte boa agora. O primeiro, ou a primeira, né? Eu estava falando até agora o primeiro, né? O primeiro que responder, né? Então, o primeiro, e obviamente, ou a primeira, né? Não é o primeiro e a primeira, é o primeiro ou a primeira e o primeiro. Então, aquele que responder primeiro ou aquela que responder primeiro vai ganhar, porque nós só temos um e-book, e já é bastante, que o nosso amigo Egberto Coelho nos colocou à disposição. Então, peguem seus celulares, tá? Ou liberem a linha aí para quem está assistindo, não sei como é que vai fazer, mas o primeiro que responder corretamente o título do livro
vai ganhar o livro. O primeiro ou a primeira que responder o título do livro, o nome do livro, vai ganhar, então, o e-book do nosso amigo Egberto Coelho. Tá bem? Estou esperando aqui quem é que vai responder primeiro corretamente, tá? Corretamente. Vou aqui, Egberto Coelho. Vamos ver. Várias publicações. Como é o nome do livro? Tá? Ninguém respondeu até agora. É muito fácil. É muito fácil. Tá? Ninguém está afim do livro do nosso colega Egberto Coelho. Eu estou louco para falar professor Egberto Coelho, mas eu não sei se ele leciona. Então, Egberto, me responde aqui, por favor, se tu também leciona, só para a gente... a Valéria já desistiu, mas ninguém respondeu ainda. Mas como, Valéria? Já desistiu? A Thaís, novas regras web. Muito bem, a Thaís Cantelli ganhou o livro, a Novas Regras Web. Muito bem, é esse o nome do livro do nosso querido amigo Egberto Coelho, que fez fez esse mimo conosco, entregando este livro para a gente poder entregar, né? Josi, infelizmente foi depois, tá? Então a Thaís ganhou o livro, nós vamos entrar em contato, Thaís, inbox, tá? Eu ou o nosso pessoal da produção aqui do blog mauronegruni.com.br ou o pessoal da Decision, do marketing da Decision, vai entrar em contato contigo, Thaís, e vai fazer, então, vai te mandar os dados para tu poder fazer o download do livro do nosso amigo Egberto Coelho. Tá? Josi, acertou, mas infelizmente, né, quem acertou primeiro, como era a nossa combinação aqui, foi a Thaís que acertou, foi a pessoa que acertou, né? Foi uma mulher que acertou, né? Da outra vez que nós fizemos um livro aqui de minha autoria, foi o nosso amigo Grando, lá de Florianópolis, de São José, na verdade, presidente do Sescom São José, que ganhou, né? Então, bacana, aquela feita foi um homem, desta feita foi uma moça, e aí, tudo certo, né? Meio a meio, homem e mulher, né? Como deve ser, né? Uma relação paritária, igualitária, né? Da outra feita foi um homem, dessa vez foi uma mulher, por coincidência, não é? A gente não forçou nada aqui, mas deu certo, tá bem? Muito bem, então, parabéns para a Thaís Cantelli, que conseguiu ganhar, e a gente vai fazer um contato aqui, tá bem? Trancou o vídeo, mas valeu, sempre aprendendo algo. Trancou para ti, Alexandra? Puxa vida, o pessoal tinha dito no começo, a gente trancou essa live, desconectou, fez de novo e, puxa vida, que pena que... Olha, a Thaís Cantelli é de Criciúma, em Santa Catarina. Poxa, já morei em Criciúma, viu? Já morei em Criciúma, já trabalhei aí para uma indústria que fabricava pisos cerâmicos, tá? E já morei em Criciúma, muito, muito bacana a cidade. Outro dia, nós temos clientes, obviamente, em Criciúma, e outro dia estive em Criciúma e a gente quase não reconhece, né? Deu uma circulada e difícil de achar algumas coisas da minha época. Eu morei em Criciúma em 89, 90, por aí, foi quando eu morei em Criciúma, tá bem? Antes de morar antes de voltar para o Rio Grande do Sul, eu vou morar em São Paulo, enfim, já dei algumas circuladas pelo mundo aí.
O Alexandre está colocando vistorias em obras civis. Eu acho que ele está sugerindo um tema, né? Bom, eu vou encerrar aqui e aí depois eu repasso para o... Valéria, me diz uma coisa, tu recebeste o nosso livro? Recebeu o meu livro, o nosso livro, eu e mais tantos outros autores, e com um autógrafo? Eu estou ansioso para receber aqui um vídeo ou uma foto tua com o livro na mão, tá? Não vale receber e ficar quietinha, não. A Thaís também, quando fizer o download, mostra para a gente no celular, no computador, sei lá, tira uma foto para a gente poder botar aqui. Eu tenho certeza que o professor Egberto Coelho vai querer usar essa foto também da Thaís com o seu e-book na tela, né? No tablet, seja onde é que for. Ok? Ana Carolina entrou agora, mas infelizmente a Marta, minha querida amiga Marta, colega na BSSP, um beijo para ti, Marta. Nós estamos infelizmente encerrando, mas em seguidinho o vídeo já vai estar disponível de novo no Facebook e vocês vão poder assistir novamente, tá bem? Muito divertido hoje e para todos vocês um beijo, muita saúde e até segunda-feira que vem, tá? Com muita alegria. Hoje eu estou muito feliz, passei um fim de semana fantástico, tá? Foi um fim de semana realmente extraordinário para mim, com muita alegria, com muita saúde, estive com as pessoas queridas e muito amor na minha volta. Isso dá muita energia para a gente começar a semana, uma semaninha puxada, pegada, mas a gente vai com fé e força e a gente vai chegar lá até a próxima segunda-feira. E na próxima segunda-feira a gente vai de novo e nós vamos de novo e vamos lá, vamos para frente porque nós merecemos ser felizes. Tá bem, gente? Um grande beijo para todo mundo, muita força e até a semana que vem. Ok? Um grande abraço a todo mundo. Depois eu vou dar uma revisada nos comentários e todos nós, segunda-feira que vem, nos encontramos aqui às 18h45 na coluna Conversa Tributária com o carinha aqui de vocês, Mauro Negroni. Sempre que possível, ao vivo, como fizemos hoje. Um abração e até segunda-feira que vem.